quando o Senhor eu estava orando no início do ano, pedindo ao Senhor uma direção para o nome da nossa conferência. E o Senhor não me mostrava o nome, Ele só me mostrava borboletas. E eu amo borboletas, eu sempre amei borboletas. Até o quarto de Valentina, eu fiz todo de borboleta, porque borboleta tem tanto significado, né? E uma delas é boas novas, coisas novas, né? Um novo tempo. E eu sempre gostei, e Deus, Ele me mostrava tudo que quando eu orava, borboleta. Eu disse, Senhor, borboletas, não vou botar metamorfose, conferência brilhar, metamorfose. Conferência brilhar, transformação. Eu disse, tá um negócio feminino. E eu fiquei orando a Ele, orando, até que um dia o Senhor me mostrou uma imagem de uma reconstrução. E reconstrução, irmãs, é algo que é uma construção, é algo que já existe, mas que precisa ser reconstruído. Mas o Senhor, Ele não só me mostrou uma reconstrução, uma casa que precisava de reconstrução, Ele também me mostrou ruínas. E eu fiquei, Senhor, reconstrução, casa, ruína, borboleta. Ele disse, esse ano vai ser reconstruídas. Mas não é sobre uma ótica apenas de uma reforma. Não, é de uma mudança total. Ninguém vai mais se lembrar da antiga casa depois que acontecer essa reconstrução. E aí eu entendi por que borboletas. Aí sabe o que é que eu fiz? Porque eu gosto desse negócio. Eu fui para aquele negócio Discovery. E fui a fundo, fui estudar sobre as borboletas. E eu fiquei maravilhada e eu entendi. Porque uma das coisas, uma das características da metamorfose, sabe qual é? É que quando você olha para a borboleta, você não consegue ver nada que lembre a largata. Eu não sei se você pegou aí. Mas as pessoas vão olhar para você e não vão achar nada daquela velha construção. As pessoas vão olhar para você e vão ver uma reconstrução, algo lindo, algo novo, algo extraordinário. E não há nada em você que faça lembrar o tempo que você rastejou, porque agora você voa. Sabe o que acontece? Nesse estudo lá, eles fizeram uma ressonância, fizeram exames. E eu fiquei pensando, a borboletinha, né? A gente brinca, quando a pessoa é muito magrinha, tem uma ovelha minha que tem aqui. Ela diz assim, pastora, fulana tá só a armação da borboleta. Como é que faz, né? Ressonância, ultrassonografia numa borboleta. Mas eles fizeram todos os estudos. E sabe o que eles fizeram? Eles pegaram a largata e acompanharam todo o processo dessa largata. E quando ela se transformou numa borboleta, eles fizeram o exame de DNA quando ela era largata e quando ela era borboleta. E sabe o que eles verificaram? Que o DNA é mudado. Não é só uma mudança estrutural, não é só uma fachada, não é só uma roupa diferente, não é só um jeito novo de ajeitar o cabelo, não. A transformação precisa ser completa. Deus não trabalha com remendo, Deus não trabalha com jeitinho. Deus vai fazer tudo novo e até o DNA. O Senhor tem poder para mudar. Eu fico tentando ser meiga pregando, mas não consigo. Vocês estão entendendo o que é que Deus... Então, não pode só ser uma conferência para vir, cantar e tirar uma foto ali na borboleta, não. Algo tem que acontecer dentro de você.
É para virar uma chave. Não é só um ajuntamento para você vir celebrar e ir para casa e tudo continuar do mesmo jeito. Não, você hoje vai recolher as ruínas para que Deus possa lhe reconstruir. Porque ninguém constrói nada novo em cima de ruínas. É preciso retirar os entulhos. E de tempos em tempos o Senhor vai nos chamar para uma reconstrução em alguma área da nossa vida. Até Ele voltar, Ele vai estar nos reconstruindo. Amém? E eu gosto, viu? Pode dar glória a Deus, aleluia. Eita glória, eu gosto. A irmã Rose está aí para me ajudar. Eu gosto quando ela está aqui. Reconstruir, irmãs, é mais difícil do que construir. Porque vai mexer com algo que já está pronto. Algo que já está acostumado, que as pessoas já sabem como é. Sabe? Aquela crente Gabriela. Aqui não mudo não, pastor, eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim. Então o Espírito Santo não habita em você não. Porque o que o Espírito Santo não pode fazer, quem faz é o cão. Se você não deixa o Espírito Santo fazer, Satanás faz. Amém? Toda reconstrução se inicia com a retirada das ruínas, com a limpeza, com a retirada dos entulhos. É tempo de tirar os entulhos. Dê um glória a Deus. É tempo de tirar as sujeiras que têm impedido a reconstrução de acontecer. Tem gente que está esperando Deus fazer, mas na verdade quem tem que fazer é você. Deus não vai construir nada novo em cima de coisas velhas. Está na sua palavra. Ele não bota remendo de pano novo em uma roupa velha. Ele não derrama um vinho novo num odre velho. Você precisa fazer a sua parte, porque a de Deus já está feita. Você se vê assim, toda em ruína, e Deus sabe como é que Ele lhe vê? Reconstruída. Por isso que o tema é reconstruída. Não é porque você vai ser, é porque você já é nele. Deus não trabalha com o passado. Deus, Ele nos presenteia com o presente, mas Deus está lá no futuro. Ele está lá e você precisa olhar para lá para estar em sintonia com Ele. Amém? Às vezes, no processo de reconstrução, é preciso mexer na estrutura. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Ele sabe. Tem gente que fica com medo. Apóstola, porque se eu perder o meu marido, eu perco o meu chão. Perde não. Você perde o seu chão se você perder Jesus. Eu vivi isso. Porque o maior medo da minha vida era perder a minha mãe. Deus sabe, eu não estou contando aqui, Ele sabe. E Ele disse para mim, quando eu disse para Ele, o Senhor tirou o que eu tinha de tão precioso, a minha mãe, e o Senhor sabia. E Ele disse para mim, você precisa de mim. E que você precisa. O tempo do propósito dela terminou aqui, o seu continua de pé. Tem muita gente que eu digo isso. O seu propósito continua de pé. Se você está aqui, é porque Deus falou isso para mim. Para eu enxugar as minhas lágrimas e continuar. E eu choro, enxugo as lágrimas e continuo. Porque se eu estou aqui, é porque o meu propósito permanece de pé. Quando Jesus me chamar, é porque acabou. Mas até então, se você está aqui, o seu propósito permanece de pé. Então deixe Deus mexer na sua estrutura. Sabe por quê? Porque às vezes a gente quer fazer uma reforma numa casa, uma reforma que a casa não vai suportar. A gente quer construir um primeiro andar numa casa que não tem estrutura de laje. Pode? Vai suportar? Vai cair. Mas muitas vezes nós somos assim, é verdade ou não é? Muitas vezes a gente deseja viver algo que a gente não tem estrutura ainda para suportar. Aí o que é que vai acontecer? Ruir. Ainda coloca a culpa em Deus. Coloca a culpa em Deus. Mas Deus nada. Você escolheu, a nossa vida é feita de escolhas.
Ei, sabe por que Deus te chamou aqui para te reconstruir? É porque toda reconstrução visa nos reposicionar para viver o que Ele deseja. Ele quer lhe reconstruir para você viver tudo aquilo que Ele deseja que você viva, tudo aquilo que Ele planejou. Ei, Ele está dizendo: eu é que sei os planos ao seu respeito, eu é que sei. E Ele é tão generoso porque Ele diz assim: eu tenho pensamentos de paz. Para quê? Para dar o fim que você deseja. Ele ainda mima a gente. Ele ainda mima. Porque Ele é assim, Ele é um pai amoroso, Ele é um pai generoso. E hoje eu quero, junto com você, ir nessa viagem aqui para a gente entender essa reconstrução. Eu quero fazer um paralelo entre a vida de José e a borboleta. Como a gente vai encontrar coisas na vida de José, dos processos que ele viveu, e a gente vai ver como se encaixa. E eu nem falei o tema, mas o tema é reconstruídas, confie no processo. Diga para a pessoa linda, essa mulher cheirosa que está aí ao seu lado: confie no processo. E a gente vai encontrar na Bíblia muitas pessoas que nos ensinam sobre processo. Mas a vida de José nos ensina muito. Muito. O homem resiliente era José. Não é verdade? Quero chegar no céu e dar... O pastor está aqui não. Eu quero dar um abraço em José. E a Bíblia ainda diz que ele era bonito, formoso. José é um homem resiliente, minha gente. A vida dele vai nos ensinar, porque nós vamos encontrar na história dele atitudes que devemos tomar enquanto estamos no caminho do processo. Em Gênesis, a partir do capítulo 37, você vai ver lá a história de José. E eu não vou me deter muito à história, eu vou logo para os versículos, porque você já deve conhecer, amém? E se você não conhece, lê a partir do capítulo 37 que você vai conhecer. Mas José era o filho da velhice de Jacó. E o filho, não era só o filho da velhice, era o filho da mulher amada. Porque Lia tinha muitos filhos, mas Raquel não podia gerar. E quando Raquel gerou José, e José era o motivo da alegria de Jacó. E aí ele tinha uma predileção por José. José ganhou uma túnica, e isso despertou muita inveja dos irmãos. José também sonhava, porque o Senhor entregava promessas a José através dos sonhos. Deus revelou os propósitos dele para a vida de José através dos sonhos, e aquilo despertou uma ira no coração dos seus irmãos. E aí onde eu quero chegar. Porque quem confia no processo, respeita o tempo do processo. Essa é a primeira atitude. A primeira atitude de uma mulher reconstruída, que confia no processo, ela respeita o tempo do processo. E aí a gente vai falar um pouco sobre Alargata e José. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 37, os versículos 23 e 24, diz assim: chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço que estava vazio e sem água. O processo não é para te matar. Todo processo tem o objetivo de te fortalecer. Dê um glória a Deus. E por que você vive fugindo do processo? E por que você está murmurando no caminho do processo? Você está em Deus? Oxê. Você tem a certeza que está em Deus? Então em Deus o processo não é para te matar, é para te fortalecer. Porque processo fala de desenvolvimento. E tudo na nossa vida tem um processo. E se a gente pula as etapas do processo, acontece o quê? Algo dá errado. Uma gestação interrompida antes, o bebê nasce prematuro, às vezes o bebê nem nasce, não consegue nascer vivo. Não é assim? Porque tudo na nossa vida tem um processo. E para viver o propósito, nós temos um caminho para chegar até lá. E esse caminho se chama processo.
Bom seria se as coisas acontecessem quando tudo vai bem. Mas quando tudo vai bem, dificilmente a gente está se alegrando e agradecendo a Deus. A gente tem a mania de não agradecer o que a gente já tem nas nossas mãos. A gente quer sempre mais. A gente quer sempre mais. Deus dá, eu quero mais. Deus dá, aí tem uma pessoa que vive pedindo um emprego a Deus. Deus, vem, faz as 7 voltas que eu escuto a Canaã. Faz as 7 voltas, né? Vai não sei aonde, a água, não vou entrar em detalhes. Mas a pessoa faz de tudo. Aí, o emprego. Com 6 meses, pastora. Olha, pense, pastora. Olha, o ônibus que eu pego é lotado. Olha, o dinheiro que eu ganho, começa a murmurar. Não pediu a Deus. Aí eu fico pensando, meninas. Deus, lá no trono, dizendo, amada, é bipolar você? Você não queria um emprego? Aí agora você não quer mais? Porque a gente é assim. A gente não agradece com o que a gente já tem. E eu ensino isso aos meus filhos e você, a maioria já sabe. Quando a gente é grato pelo que a gente tem, Deus nos leva a viver o que a gente ainda não tem. Você precisa ser grato por aquilo que você já tem nas suas mãos. É pouco, é muito, eu não sei. Mas o que você tem foi Deus que lhe deu. Dê um glória a Deus. Agradeça em todo o tempo, amém? Respeitar o processo te leva a viver um novo nível. Os processos têm o poder de nos refinar. A largata, para se transformar em uma linda borboleta, ela não precisa de um milagre. Ela precisa respeitar o processo. Pegou aí? Talvez você esteja esperando por um milagre, quando na verdade o que você precisa é viver o processo. Tem coisa na sua vida que não é milagre não, é porque você não está respeitando o tempo do processo. Durante o processo de reconstrução, devemos aprender a lidar com as aparentes derrotas. José estava onde? No poço. José começava o seu processo dentro de quê? De um poço. Não era rei, não era chefe, não estava com o microfone na mão, não. José começou a sua trajetória rumo ao seu destino profético no poço. Sozinho, jogado pela sua família. Você está reclamando de quê? Vai ter um momento no processo que a impressão é que a gente está perdendo. A gente fica com essa impressão que a gente está perdendo, que está fraco. Mas na verdade Deus está nos preparando, nos fortalecendo para o que está por vir. Pega essa chave. Com Deus, aquilo que parece que vai te enfraquecer, te fortalece. Com Deus, aquilo que parece que vai te enfraquecer, vai te fortalecer, minha irmã. Então não desista, não pare no meio do caminho, prossiga adiante. Estou tão cantora hoje. Não chore. Tá chorando por quê, minha irmã? Eu sou do manto, vocês sabem, né? Oxi, aí vive murmurando, vive chorando. Ai, pastora, ai, deserto, ai. Quando na verdade você precisa respeitar o tempo do processo. Você tem um Deus que não dorme, Ele está vigilante, Ele está cuidando de você. Se você está em Deus, a Bíblia declara que Ele nunca vai deixar você sozinha. Você nunca estará sozinha. E nós podemos florescer nesse tempo também, viu? No tempo do processo, a gente pode florescer. Mas passar pelo processo é inevitável. Tem que passar, com flor ou sem flor. Por isso, respeite o processo. Sabe por quê? Porque o processo te prepara para viver a promessa. A preparação de José começou ali. Aonde? No poço.
Toda promessa vem acompanhada de um processo. Antes de viver a promessa, você precisa viver o processo. O processo não prepara a promessa, porque a promessa já está pronta. Porque Deus mora lá no futuro. Deus, enquanto você está sendo processada, amém? Ele não está vendo o que é que ele vai fazer, não. Ele já fez, já está pronto. Amém? Você já está reconstruída para o Senhor. Amém? E o teu chamado, preste atenção, o teu chamado ele pode florescer em meio a essa dor, a esse processo. No momento da sua maior dor, o seu chamado pode florescer. Tem chamado que desperta na dor. Lembra de Pedro? Pedro estava frustrado lavando as redes. Uma noite ruim para Pedro, pescador, frustrado. Uma noite ruim de trabalho, uma pescaria mal sucedida. E foi nesse dia que ele recebeu o seu chamado. Pedro, tu vai ser pescador de homens, vem. José, ele foi rejeitado pelos seus irmãos. E talvez aqui tenha pessoas que sofreram rejeição, mulheres que sofreram de rejeição. Ele foi jogado no poço e não parou aí não. Jogaram no poço e disseram, não, tá ruim não. Oxi, a gente não ganhou nada com isso. Vamos tirar ele daí, vamos vender. A gente vai lucrar. Ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo. Foi comprado por Potifar. E ele agora era o mordomo de Potifar. Sabe, no momento do processo, que as coisas ficam tranquilas, que parece que vai começar a dar certo. Foi assim com José também. No meio do processo, parecia que as coisas iam dar certo. Porque o que aconteceu? Ele foi vendido como escravo, mas Potifar comprou. E Potifar colocou ele para ser o quê? O mordomo da casa. E a Bíblia diz que tudo que ele colocava a mão, prosperava. José ficou descansado. Mas quando tudo parecia que ia dar certo, ele foi mandado para a prisão injustamente. Você já viveu algo assim? Quando as coisas parecem que estão ficando no lugar e vem uma reviravolta. Sabe? Como é que tem os ditados aí, né? Além da queda, do coice. Tem uns ditados assim popular, né? Foi isso que aconteceu com José. Mas sabe para quê? Porque o Senhor vai provar o seu caráter no processo. Quando ele foi preso injustamente, ele estava sendo provado no seu caráter, porque a Bíblia diz que ele era formoso, ele era um jovem bonito, e jovem tem os hormônios à flor da pele. Aí a mulher de Potifar atiçando o diabo, né? Atiçando o camarada. É só para quem tem Deus, mas ele tinha, sabe por quê? Porque a Bíblia cita, não é uma, não é duas e nem são três. A Bíblia cita diversas vezes, e o Senhor era com José. Dê um glória a Deus. Se o Senhor for com você, você não vai parar no meio do caminho. Você vai resistir à tentação. Você vai permanecer e você vai seguir em frente ao seu destino profético. José estava sendo preparado para suportar tudo que estava por vir. Você está sendo preparada para suportar tudo que está por vir. Prepare-se para viver o processo. Você sabia que a largata ela se prepara para viver o processo? Você já viu uma largatinha? Você já viu que nada tira a paz da largata? Que ela não se distrai com nada. Ela pega uma folha, ela só para quando ela come todinha a folha. E ela vai para outra folha, ela não para, ela não se distrai. Porque a largata, ela está ali, ó. O papel fundamental dela em todo o processo é que ela coma para se preparar para o tempo do casulo. Ei, você precisa estar preparada para viver o tempo do casulo. O tempo do só você e Deus. Você precisa se preparar. E sabe que nesse momento que ela está lá, ó, focada. Sabe o que acontece? Ela se torna uma presa agradável. Porque é uma proteína. Tem gente que come largata? É porque é uma proteína. Ela é muito rica em proteína. Ela é bem gordinha.
Ela se torna um alvo neste tempo de preparação, e assim somos nós. Quando estamos com essa fome e sede de Jesus, quando a gente não se está focado aqui, o diabo vai investir pesado, querendo nos tragar, querendo nos parar. É verdade ou não é? E quando ele não vê, ele manda os secretários, satanazinho de rabo, para tirar a paz da crente. Mas aí você precisa estar o quê? Preparada. Você precisa estar preparada. Então, aprenda a respeitar o tempo do processo. A outra atitude que nós vemos na vida de José e que nós vemos agora no tempo do casulo é: valorize o tempo do processo. Você vai respeitar, mas você também precisa valorizar. A Bíblia diz em Gênesis 37, 28, diz assim: quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. José agora estava numa terra desconhecida, com pessoas que ele não conhecia. Ele estava no verdadeiro casulo. Ele estava ali na dependência de Deus, se colocando na dependência do Senhor. Aprenda a valorizar o processo. Sabe por quê? Porque o tempo do casulo é o segredo da borboleta. No casulo, a largata perde a sua forma. Eu não sei se você sabia disso. Ela é praticamente dissolvida. Ela vira uma gosma. Sabe slime? Quem tem filho aqui? Não tem slime? Vocês já tentaram fazer? Eu não comprei pronto não. Eu comprei as coisas para fazer. Né? Aí tá lá fazendo slime. Mãe, bota a bascola. Bota não sei o que. Aí tem um danado, um tal do ativador. Aí bota ativador. Aí mexe, mexe, mexe. Tá mole. Bota mais ativador. O negócio não parece que vai desandar, né? Eu disse: menino, isso não vai dar certo não. E mexe, mexe, dá uma tendinite. Mas se você fizer cumprir os processos bem direitinho, no final você diz: menino, não é que deu certo. Porque, olha, prega em todo canto. Se pegar no sofá, minha irmã, só Jesus, ele vai para a glória. Só outro. Mas é assim, é aquela coisa, se dissolve toda. E engraçado é que, sabe qual é, na largata, quando fizeram uma ultrassonografia, sabe qual é o órgão maior da largata? O estômago. Por quê? Porque ela precisa estar preparada, com muita energia, para suportar o tempo que ela está ali, ó, dentro do casulo. Você precisa da palavra do Senhor para suportar o tempo do casulo. Quando as pessoas, quando os satanás de rabo vêm tirar a sua paz, vêm sugar a sua energia. Mas você estando com a palavra, você vai estar ali alimentada. E você vai suportar o tempo da crise, o tempo da dor, o tempo das injustiças. Você vai suportar porque você está fundamentada na palavra, alimentada pela palavra. Amém? É nesse momento que ocorre a reconstrução, porque os estudiosos, né, os biólogos dizem que é nessa hora em que ela se dissolve, ali dentro daquele casulo, protegida. São várias camadas, o casulo é duro, o casulo é feio, nenhum bicho quer comer o casulo não, porque ele está ali, ó, bem durinho, protegido. Você já viu, ele fica até com a aparência de um galho, a cor. Porque o Senhor cuida de você nos mínimos detalhes. O inimigo vai passar por você e não vai lhe enxergar não. Porque você está escondido em Deus. Você está escondida em Deus. E é nessa hora que o DNA é mudado. É nessa hora que a reconstrução começa a acontecer. No meio do processo, parece que a gente vai morrer. Mas você vai viver o melhor, o final. Sabe por quê? Porque a sua melhor versão, ela está por vir. Largata é feinha, né? Ou coisinha feinha. É uma largata. Mas tem problema não. Porque a sua melhor versão, ela está por vir. Amém? O casulo protege. Se esconda em Deus. O casulo é a figura de Deus para nos proteger. José estava escondido em Deus.
Até Potifar, que não conhecia Deus, ele reconhecia Deus na vida de José. As pessoas precisam olhar para você e reconhecer Deus na sua vida. E não é pela roupa que você veste, não é porque você anda com a Bíblia debaixo do braço, é porque você carrega a presença dele. É só por causa disso. E sabe o que é lindo? É que por dentro está sendo destruída, mas por fora segue forte. No casulo é assim: por fora está forte, por dentro está destruída. Porque nenhuma reconstrução começa pela fachada. Tem gente até que gosta de fazer, né? Faz uma fachada bem bonita. Quando entra, a casa feia, quebrada, acabada. Deus não começa pela fachada, não. Ele começa por dentro. Se esconda em Deus. Respeite o processo. Não revele o que está acontecendo durante o processo. Deixe que vejam o resultado. Tem gente que acha bonito, né? Eu estou na prova, eu estou na luta, eu estou no deserto. E você começa a ser a sua identidade. Está escondida atrás da sua dor, da sua lamentação, da sua murmuração, das coisas que você viveu. Você não tem mais identidade, porque a sua identidade se torna a sua dor, o seu lamento. As pessoas não te reconhecem mais pelo teu nome. Lá vai a irmã ali que vive sofrendo. Lá vai a irmã ali que só conta derrota. Deixa as pessoas te olhar e ver Deus. Está destruída por dentro, mas está forte por fora. Como as pessoas vão olhar para você e dizer: como é que pode? Está passando por essa dor e está de pé. Eu vejo isso na vida da irmã Dinha. Eu abraço ela e digo: a sua vida me inspira. Porque ela é uma mulher reconstruída. Eu ia fazer um vídeo com ela na conferência, para ela contar o processo, para a gente aprender com ela. Porque a irmã Dinha, quando ela chegou aqui na igreja, ela perdeu o seu esposo tão jovem. E sabe o que ela fez? Adorou. Sabe o que a família dela fez? Na semana que enterrou o pai, Milka foi para o encontro. Talvez se fosse eu, ficava em casa chorando. Aí, vai fazer 1 ano. A irmã perde quem? A filha. Você vê a irmã chorando pelos cantos. Você vê a irmã murmurando. Você vê a irmã se lamentando. Você vê a irmã Dinha adorando. Ela adora ali, ela chora ali, por dentro está destruída, mas por fora ela está forte, porque ela está escondida em Deus. Não é porque ela é uma fortaleza, não. É porque quem fortalece ela é quem governa a sua vida. Você precisa mostrar para o mundo quem governa a sua vida. Amém? Já estou indo para o final, viu? Aí vocês podiam fazer assim: me ajudem. O casulo protege de ações externas o que está acontecendo por dentro. E eu não estou dizendo aqui que é para você ser a super crente, não, viu? Me entenda, né? Porque tem gente que está ali numa dor e não compartilha, não pede ajuda. Ei, Deus levanta pessoas para ajudar. Qualquer pessoa podia ter comprado José, é verdade ou não é? Mas quem comprou foi Potifar. E Potifar fez o quê? Honrou José. Porque Deus pega os ímpios e bota para abençoar os crentes. Vocês estão entendendo? Que não é sobre a gente viver escondendo nossa dor. Não. É até bonito a gente expor as nossas vulnerabilidades, mas você precisa reconhecer e pedir ajuda. Não se esconda. Você precisa se esconder em Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Deus protege você internamente do que está acontecendo do lado de fora. Seus processos não precisam ser expostos. Deus faz no secreto. O processo que Davi passou, ninguém viu. Ele foi quem cita. Quando ele está lá diante de Saul.
Que Saul diz: meu filho, vista essa armadura. Você não vai conseguir não, vista aqui. Aí o que é que ele diz para Saul? Não, vou usar não. Eu já matei um urso e matei um leão. Ninguém viu. Mas Deus estava fazendo. Deus estava preparando. No processo de Davi, ele precisou matar um urso e matar um leão. Vocês estão entendendo aí? Dá um glória a Deus. Tá pegando aí? Vai ter urso, vai ter leão. Mas você está sendo preparada. No processo de Davi, a matar um urso e um leão, habilitou ele para o cumprimento do propósito. Matou Golias. O que você está vivendo no processo em secreto te habilita para viver o seu destino profético. O que está sendo construído em secreto no tempo oportuno, Deus vai honrar em público. Aquilo que Deus está construindo em você, reconstruindo no secreto, no tempo oportuno, Ele vai honrar em público. Lá vai eu cantar de novo. E todos hão de ver quão grande é o teu Deus. Amém? E por último, uma mulher reconstruída que confia no processo encontra alegria no tempo do processo. Encontre alegria no tempo do processo. A Bíblia diz em Gênesis 45, versículo 4 e 5, olha o pulo que eu dei. Diz assim: cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Ei, José entendeu o processo para viver o propósito. Você está entendendo tudinho? Precisamos entender que processos fazem parte do propósito. Não existe propósito sem processos. Os processos que vivemos apontam para o nosso propósito. Repita aí comigo: o processo que eu vivo aponta para o meu propósito. Diga de novo: o processo que eu vivo aponta para o meu propósito. José entendeu. José entendeu tudinho. Que ele havia vivido, o que ele estava vivendo fazia parte do seu propósito. Ele não ficou rancoroso, ele não ficou raivoso, ele não ficou chateado, ele não ficou vingativo. Ele celebrou reencontrar os seus irmãos. Aí você diz: ah, pastor, esqueceu? Não. Porque a Bíblia diz no versículo 2 do capítulo 45 que ele chorou. Que ele chorou tão alto que todos os egípcios escutaram. Aquele choro colocando aquela dor. Porque a gente é humano. É versículos que correm aqui. Não é sangue, vai tirar sangue, sai sangue. Pode ser pastor, apóstolo, pode ser quem for, a irmã do fogo, a irmã do pitó. Aqui dá 7 e volta. Aqui dá 14, 21. Vai tirar sangue, não sai versículo. Não sai uma... Para a sua meditação, vai sair no sangue? Sai não. Sai sangue. Se for para chorar, chore, irmã. Tá doendo, chore. Porque a gente se decepciona. Não é verdade? As pessoas, a gente só se decepciona. Guarde isso para você, com quem a gente ama. Porque quem a gente não ama, oxe, fulano, não é assim? Aí Deus diz o quê? Perdoe. Aí você diz: quero não. Mas Jesus diz: tem que fazer. Aí você diz: mas eu já perdoei um. Aí Jesus diz: 70. Aí você diz: 70, vou contar. Não, vezes 7. Tirar o tempo ali, então quer dizer que é infinito, né? Amém? Ele não ficou rancoroso, chateado, mimizento. Sabe? Ele não se mudou, não quero mais ver meus irmãos. Ele não deixou os irmãos morrer de fome, porque o que levou os irmãos deles ao Egito era que José tinha habilidade, porque olha, você só vai poder ensinar sobre aquilo que você já viveu. José passou fome, José passou rejeição, então José aprendeu sobre, ele jamais ia fazer sobre. Ele não ia rejeitar porque ele sabia a dor da rejeição.
Ele não ia deixar que os irmãos dele passassem fome porque ele sabia o que era passar fome. Ei, você só pode levar o coração das pessoas a um lugar onde você já esteve. Por isso que as nossas dores também podem nos levar a florescer o nosso chamado. Porque ontem eu abracei uma filha aqui na nossa igreja e eu não tinha visto ainda. E ela tinha perdido a mãe. E eu olhei nos olhos dela, me emocionei com ela e disse: eu conheço essa dor que está aí. Porque eu já passei por essa dor. Tenho filhas que estão à espera de um bebê. Estão orando ao Senhor. E eu sempre estou lá dando uma palavra porque eu sei o que é perder um filho. E eu também sei o que é esperar por um. Então na dor o seu propósito também pode florescer. Para que você aprenda e ensine as outras a viver o que você viveu. Amém? Quem vê uma borboleta voando não tem noção do que ela viveu no casulo. Né? Vou cantar de novo não, mas já veio a música. Tô tão musical. Quem me ver assim cantando não sabe o que eu sofri, né? Não é assim? Olha para você, minha pastora. Às vezes eu passo a tarde chorando em casa. Não sabe o que eu já vivi. Não sabe quantos casulos eu já tive que entrar. Mas eu sobrevivi. Amém? Os processos dolorosos não te impedem de crescer. Ei, você não pode parar na sua dor. Você não está autorizado a parar na sua dor. José não parou na sua dor. Eu não parei na minha dor. Quantas de vocês não pararam na dor? A dor não tem o poder de nos paralisar, a não ser que a gente dê esse poder a ela. Os processos dolorosos não nos impedem de crescer. E eu li um texto e eu confesso que eu não sei. Eu anotei, eu sei que não é meu. Mas eu li um trecho falando exatamente sobre essa questão da borboleta e diz assim: é difícil conceber que a fragilidade de uma lagarta e de sua total dependência do meio ambiente, em algum tempo se transforma em uma borboleta, que além de bela, tem o propósito de polinizar as flores e espalhar vida pela natureza. A lagarta não tem dúvida do que ela irá se tornar. Simplesmente deixa a sua essência fluir. Deixe a sua essência fluir. Se tudo tem um propósito na natureza, porque a maioria dos seres humanos não consegue realizar o seu. Tudo tem um propósito, porque o Senhor criou todas as coisas. E Ele não criou as coisas por acaso. Cada coisa tem o seu propósito. E por que você não quer viver o seu? Como pode uma borboleta não ter nenhuma estrutura para fazer menção ao que ela era antes? Sabe por quê? Porque Deus é perfeito em tudo que faz. Para viver o propósito, é preciso suportar o processo. Os processos são fundamentais para viver o extraordinário. Pode vir o louvor. O tempo do processo é uma oportunidade que Deus nos dá de ampliar a nossa fé. Mulheres reconstruídas que confiam no processo, respeitam o tempo do processo, valorizam o tempo do processo e encontram alegria em meio ao processo. E você pode, assim como eu, um dia ter se encontrado desse jeito. Parecia que não tinha jeito. Parecia que não ia dar certo. Parecia que era o fim. Só parecia. Parecia que não iria viver, mas sobreviveu. Você pode ter começado rastejando. Talvez você ainda esteja rastejando. Ou quem sabe você está no casulo agora, sendo destruída por dentro. Mas preste atenção, fique tranquila, porque você vai terminar voando. Você não é
isso aí agora. Você vai terminar voando. Não foi para rastejar que o Senhor te criou para rastejar. É só um processo. Você está passando por um processo porque Deus criou você para voar. Ei, menina, é tempo de voar. Se levante, levante-se aí desse lugar de acomodação.